Pessoa de muleta correndo. Judocas lutando. Farol com cidade ao fundo. Canoa no mar. Homem de muleta correndo. Mulher de cadeira de rodas malhando em academia. Avenida movimentada. Homem de cadeira de rodas jogando tênis. Atleta cego praticando salto. Pessoas lutando karatê. Ciclista em pista de corrida. Jardim Botânico de Curitiba. Mulher atirando com arco e flecha. Pôr do sol. Duas pessoas de cadeira de rodas praticando esgrima. Homem de cadeira de rodas arremessando peso. Mulheres sentadas no chão jogando vôlei. Homem cavalgando. Estádio de futebol. Pessoas de cadeira de rodas jogando basquete. Mulher jogando tênis de mesa. Homem jogando tênis. Mulher em caiaque. Barco à vela. Homem jogando goalball. Pessoas de cadeira de rodas jogando rugby. Dois homens de kimono lutando. Cristo Redentor. Atleta praticando tiro esportivo. Vários prédios. Praça dos Três Poderes. Pessoas nadando. Sob fundo preto, água serpenteando de baixo para cima, deixando em evidência a palavra mergulho em letras brancas. Atletas em cadeiras de rodas robustas jogam rugby num ginásio. Durante a disputa pela bola, as cadeiras de vários deles se chocam. Lucas Junqueira, atleta de rugby em cadeira de rodas. As pessoas olham assim como que fosse uma superação estar aqui. Não é meu trabalho. Às vezes que você sai para trabalhar, meu trabalho é treinar, sabe? Então, as pessoas acabam tendo um olhar mais de superação do que um alto rendimento. Porque tudo que um atleta olímpico faz, um atleta paralímpico também faz. Né? A dieta tem que fazer, o treinamento tem que fazer, o tempo de treino tem que ser feito, o planejamento, né? O aparato psicológico, suplementação. O esforço é o mesmo, sabe? A dedicação para a medalha é a mesma. E muitas pessoas não enxergam isso, né? Eles olham para um atleta olímpico e falam assim, nossa, aquele atleta é de ponta. E olha para um paralímpico e fala assim, parabéns, né? Que bom que você saiu de casa, né? Você é um exemplo de superação, sabe? Então, todo mundo tem um leão por dia para matar, né? Não é só porque a gente está numa cadeira de rodas que é diferente pra gente, né? Nosso leão é diferente, mas todo mundo tem seu leãozinho para matar por dia. O rugby, ele... José Gino Oliveira Souza, atleta de rugby de cadeira de rodas. Ter contato com os meus pares, né, com outras pessoas com deficiência. Porque eu fiquei bastante tempo onde só eu era o único cadeirante, eu era a única pessoa com deficiência. Um lugar ou outro eu conhecia o outro, mas nada muito aprofundado. E aí quando eu conheci o rugby, eu vi muitas pessoas com deficiências e lesões parecidas com a minha e via fazendo coisas que eu nem imaginava que eu podia fazer. Eu falei, caramba, o cara ali bem parecido comigo faz isso, pô, então também consigo fazer. E aí essa troca de experiência acho que foi a primeira coisa e a coisa mais bacana, que até hoje é isso, né? A gente troca bastante experiência e vê que pode ir muito mais além do que a gente imaginava que podia. E aí o esporte também traz o benefício da saúde, do bem-estar, da autoestima. Mas esse contato eu acho que foi bem importante com outras pessoas com deficiência, com problemas parecidos com os meus, né? Eu não saía de casa se alguém com acompanhante, sempre é com acompanhante ou alguém empurrando minha cadeira, né? José Santos, atleta de rugby de cadeira de rodas. Aí teve um dia que não tinha ninguém para me trazer para o treino, que sempre tinha alguém que trazia para o treino. Aí não tinha ninguém para me trazer, aí eu pensei, eu disse, se é um esporte que eu gosto, se é uma coisa que eu quero, eu mesmo tenho que ir atrás, tenho que ir procurar minhas limitações, né? Aí saí de casa, fui para a parada de ônibus, peguei o ônibus, já sabia o caminho certo e tô aqui, agora tô livre. Mudou radicalmente, porque hoje a minha prioridade número 1 é o rugby, apesar de ter que trabalhar ainda para conseguir me manter como atleta. José Gino. E eu faço de tudo e o possível para estar treinando e para estar desenvolvendo e divulgando a modalidade. Então acho que mudou radicalmente porque trouxe um norte diferente e trouxe
uma gama infinita de coisas, assim, é muita coisa, muito conhecimento, muitas pessoas ao longo desse tempo na modalidade. Então, a minha vida não é nem antes do acidente e depois do acidente, é antes do rugby, do esporte de alto rendimento, e depois do esporte e do rugby, que acho que foram mudanças mais significativas do que o acidente em si, entendeu? Eu acho que eles ficam olhando a gente como um maluco, né? Porque o rugby, pra quem olha de fora, Bruno realmente... Novick, atleta de acho que rugby é tudo de um bando cadeira de maluco rodas. batendo cadeira em quadra. E é muito gostoso isso, porque eles não entendem, mas a gente entende. E ver a minha mãe, que era bem preconceituosa também, vendo no campeonato e falar que, amei, tô apaixonada. Então, só quem vem mesmo pra assistir... Gostaria muito que todos vocês que estão assistindo, viessem ver uma partida, porque, é uma coisa maravilhosa. E a sociedade, ela julga, pelo fato de ser cadeirante. Poxa, tá na cadeira de rodas e ainda tá fazendo um esporte que é super agressivo. E não é nada disso. O rugby ele é dinâmico. Ele permite o contato, é regra. Então... a sociedade é assim. Lucas. Eu acho que participar de uma seleção brasileira talvez tenha sido uma grande mudança, porque eu tive possibilidades de viajar pelo mundo, né, representando o Brasil, conhecer outras culturas, jogar com outros países, né, representando o Brasil, assim, foi um sentimento único, assim, né, participar de uma Paralimpíada. O ginásio lá com 10 mil pessoas gritando vai Brasil, é uma sensação indescritível, assim, que todo atleta sonha, né? Eu sempre sonhei com isso, mas o rugby me deu essa possibilidade. Bruna. Postura, posicionamento, acho que a gente muda um pouquinho também como pessoa, vai alterando um pouquinho as coisas. A aceitação, apesar de eu nunca ter reclamado de estar na cadeira de rodas, a gente começa a passar a enxergar a vida de outra forma. Poxa, aquela pessoa ali tem uma limitação um pouco maior e não reclama. Lucas. Bem, eu sempre pratiquei esporte, né, desde pequeno, né, cheguei a jogar vôlei, fazer ciclismo, futebol. E eu sofri um acidente em 2009. Depois de 2009 eu conheci várias modalidades paralímpicas, né? E o rugby foi uma das modalidades que me encheu os olhos. Então, depois da lesão eu comecei a praticar rugby, tênis de mesa, natação. Mas foi o rugby que fez meu coração vibrar, assim, foi o caminho que eu escolhi. José Gino. Hoje o esporte é a minha vida, né? É a minha prioridade máxima, é o que eu busco estar fazendo sempre, todo dia, e tentar passar para frente esse tanto de benefício que o esporte me trouxe. Então, para mim, o esporte é minha razão principal para viver hoje, e de viver e de querer fazer com que outras pessoas conheçam e tenham os benefícios que eu tive com o esporte. Então... O rugby para mim é paixão, é José amor Santos. à primeira vista. Olha, é uma história assim meio até que engraçada. Como eu falei, tenho 36 anos, dos 30 anos eu ficava em casa, não fazia nada, era sedentário, não fazia nada, só ficava em casa assistindo TV mesmo. Aí através do Sara eu conheci esse esporte. Aí, minha filha, conheci esse esporte, é como se fosse amor à primeira vista. Me ajudou a sair de casa, tipo, pegar transporte público, não depender de ninguém para sair de casa. E superei muita coisa. Eu posso dizer que eu devo Lucas. muita coisa ao esporte. Antes da minha lesão também, né? Algo que sempre que transformou minha vida, me abriu portas, oportunidades.
E principalmente depois da lesão, o esporte foi para mim, ele entrou como reabilitação, né? Geralmente isso acontece para várias pessoas que sofrem uma lesão medular, o esporte vem como uma reabilitação. E eu sempre fui muito competitivo, né? Então desde o começo ali para mim já a reabilitação foi um período muito curto, né? Eu já queria competir e comecei no rugby. O rugby exige força, resistência. E na época, com 8 meses de lesão, né? Pouquíssimos movimentos. O rugby me ajudou muito na questão de reabilitação, né? Me ajudou na autonomia, na independência que eu tenho hoje. Eu tenho muita limitação, mas tudo que eu ganhei, eu devo muito assim ao rugby, por conta disso, né? E fora isso, já participei de outras modalidades também, a questão de competir, de conhecer outras pessoas, outras culturas, outras oportunidades. Isso é algo que eu acho que não vai sair de mim, né? Essa ligação com o esporte. O rugby para mim significa muita coisa, liberdade, José Santos, praticar um esporte que é saudável, né? Saúde. Bruna, Me motiva, né? A cada dia ser uma pessoa melhor. Eu tô muito nova no rugby, eu sei que eu tenho muita coisa pra melhorar, mas a gente fica com sede da seleção brasileira, né? A gente tá vendo o Japa, que é o nosso técnico, o Lucas, que é o nosso capitão, o Yamana, que também é um integrante do Ronins, que tá indo junto com a seleção, e a gente fica com... Eles estão indo pro Parapan, e a gente fica com aquele olhinho brilhando, igual cachorrinho vendo frango na padaria, de querer. E a gente almeja isso, a gente tem esse desejo, porque a gente cria um amor pelo rugby. Quem tá no rugby não é pra passar o tempo, é porque realmente ama o esporte. Lucas, Eu acho que a Paralimpíada foi um feito muito grande assim. Foi no Brasil, teve muito público. Então, poxa, 10 mil pessoas num ginásio para assistir um jogo de rugby, sendo que 80% ali estavam ali para assistir, né? Eu nem sabia o que era rugby. E, poxa, são 10 mil pessoas que saíram de lá conhecendo o rugby, que devem ter passado a mensagem para frente. Então, acho que poucas pessoas conhecem ainda. Como eu falei, várias modalidades paralímpicas as pessoas não têm acesso. Mas eu acho que é algo que está evoluindo, está em desenvolvimento e está aparecendo mais nas mídias, né? Então acho que as pessoas estão tendo um pouco mais de contato, não só com a minha modalidade, com o rugby, quanto com o movimento paralímpico. Eu acho que José e Gino, entender um pouco das deficiências que são elegíveis para o rugby, né? Porque não é qualquer deficiência que é elegível. E entender sobre como o jogo funciona, porque quando você entender como o jogo funciona e assistir um jogo, ele vai ficar bem interessante de ser assistido, né? Então... Bem, eu acho que inicialmente os valores que o rugby demonstra, né? Valores, princípios, né? A questão de respeito, união, honra. Lucas, Eu acho que isso são características muito importantes e que faz a modalidade ser o que ela é, né? E talvez uma outra ótica é a questão do próprio dinamismo da modalidade, a questão dos contatos, né? Tirar esse preconceito e estereótipo de cadeirante, coitado, sabe? Então, eu acho que... Acho não, mas eu tenho certeza que isso acontece. Pessoas que olham para o rugby veem como esporte violento, sabe? E quando vêm assistir um campeonato, como aconteceu, né? As pessoas vieram assistir um jogo do Ronins e se apaixonaram, assim, sabe? Falaram, nossa, eu quero vir em todos, é algo muito emocionante. Então, eu acho que contribui nesse sentido, assim, na questão dos valores, de informação, conhecimento e emoção. O rugby, ele
José e Gino. Acho que foi bem importante para ter contato com os meus pares, né, com outras pessoas com deficiência. Porque eu fiquei bastante tempo onde só eu era o único cadeirante, eu era a única pessoa com deficiência. Um lugar ou outro eu conhecia um ou outro, mas nada muito aprofundado. E aí quando eu conheci o rugby, eu vi muitas pessoas com deficiências e lesões parecidas com a minha e via fazendo coisas que eu nem imaginava que eu podia fazer. Eu falei, caramba, o cara ali bem parecido comigo faz isso, pô, então também consigo fazer. E aí essa troca de experiência, eu acho que foi a primeira coisa e a coisa mais bacana, que até hoje é isso, né? A gente troca bastante experiência e vê que pode ir muito mais além do que a gente imaginava que podia. E aí o esporte também traz o benefício da saúde, do bem-estar, da autoestima. Mas esse contato eu acho que foi bem importante com outras pessoas com deficiência, com problemas parecidos com os meus, né? Lucas. Bem, o rugby ele é praticado nas mesmas dimensões de uma quadra de basquete. Jogam-se 4 contra 4 e no fundo da quadra tem uma marcação de pontuação feita com 2 cones. O objetivo é passar com a bola entre esses 2 cones para fazer um ponto, chamado de try, feito o rugby olímpico. E o objetivo do outro time é não deixar eles passarem. Então por isso que tem bastante contato, tem bastante estratégia. E o contato entre as cadeiras é mais um recurso, né? Um recurso para você conseguir roubar uma bola, jogar o cara para fora da quadra. E nisso a gente consegue um turnover, consegue a posse de bola, então o que o pessoal vê como agressividade e não é algo funcional, né? O rugby surgiu na década de 70 no Canadá por um grupo de tetraplégicos, né, que não tinham condições em outras modalidades, pela limitação mesmo. Então o rugby é mais voltado para pessoas com mais limitações. E desde então vem evoluindo, começou aqui no Brasil em 2008, né? A gente estamos com 11 anos de rugby e subindo no ranking mundial. Então é um esporte que está tendo muita visibilidade, principalmente depois das Paralimpíadas, né? A modalidade em si, o rugby olímpico o pessoal dificilmente conhece, né? O paralímpico então poucas pessoas conhecem, mas a gente está numa crescente muito bacana, assim. Questão de mídia, resultados, está aparecendo mais para as pessoas conhecerem, né? O rugby ele é um esporte que tem bastante contato, né? A minha lesão é a tetraplegia e as pessoas têm um olhar para o cadeirante, inclusive para tetraplégico, de uma maneira mais piedosa, sabe? Acha que tetraplégico é casca de ovo, se encostar quebra, né? E eu acho que quando a pessoa vê um jogo de rugby, isso vai por terra, né? Quando vê vários jogadores ali batendo cadeira, né? Eu acho que essa visão de coitadinho vai por terra, assim, né? E outra que é um esporte muito dinâmico, né? Eu gosto do rugby convencional, né? Do rugby olímpico, e o paralímpico mexeu bastante comigo também. Então a questão dos valores, princípios, muito forte no rugby, né? Isso me ajudou a ficar nessa modalidade. A gente ainda, falando do rugby em cadeira de rodas especificamente, os times José e Gino. no Brasil ainda são formados pelos atletas. Os atletas são os dirigentes, são os jogadores, são muitas vezes os técnicos, quem comanda treino, e é tudo muito à base do voluntariado ainda no rugby. Então precisa de ter incentivo para que os times se estruturem mais, para que a modalidade cresça, que ela possa se profissionalizar. Precisa de visibilidade. A seleção já tem um apoio maior porque vem verba das loterias e do CPB, então precisa de muito apoio ainda, porque é tudo muito amador e vive basicamente do amor pelo esporte, porque se não fosse isso
muitas modalidades já teriam acabado, as modalidades paralímpicas, né? Bruna. E o Ronins, ele começou há 2 anos, né? Mas os atletas que fundaram o Ronins, eram 7 atletas, eles já vêm do rugby há muito tempo. Então, começaram, né, com um Ronins, acho que na 2ª divisão, e eles foram subindo e tal, porque eles são muito capacitados. E nesse brasileiro desse ano a gente veio com 2 equipes, o Ronins A na 1ª divisão e o Ronins B na 2ª. E a gente precisa de mais tempo de quadra, quem estava na 2ª divisão, e a gente levou o 3º lugar no nosso primeiro campeonato. Foi assim, foi muito marcante, porque foi muito bafafá entre os clubes, né, entre os times. Poxa, o Ronins com 2 equipes, mas isso pode, isso não pode. Aí começaram a perguntar entre os atletas que a gente conhece de outras equipes: ah, você vai jogar em qual? A gente, mas você vai saber no dia do campeonato. Então isso foi um boom assim no Ronins, muito marcante. Tá na Paralimpíada, né? No Rio, em casa. José e Gino. A gente é acostumado a jogar com 30, 40 pessoas assistindo o jogo, quando muito, e de repente jogar numa arena lotada com 8, 10, 12 mil pessoas torcendo por você. Então foi uma experiência única e que só 12 tiveram e provavelmente só 12 terão, porque sabe-se lá quando vai ter uma nova Paralimpíada aqui no Brasil. E eu acho que o momento mais marcante foi no último jogo da Paralimpíada, que a gente jogou contra a França e culminou com a morte do meu pai no mesmo dia. Então foi um momento bem marcante, assim, e que meu pai foi muito importante em todo esse processo, assim. E aí juntou as 2 coisas no mesmo dia e acho que foi o dia mais marcante da minha carreira, foi esse aí. É uma sensação assim que não dá nem para descrever em palavras, né? Foi demais, assim, é o auge da carreira de um atleta, se ainda jogar em casa com a torcida a seu favor, é difícil de descrever, não consigo descrever em palavras, mas é demais. Então, estou no rugby desde 2010, em 2010 eu já fui convocado para uma seleção brasileira universitária, mas desde 2011 eu faço parte da seleção brasileira principal. Tenho 2 medalhas de bronze em Pan-Americanos na modalidade, participação em Pan-Americano de Toronto, na Paralimpíada do Rio, no Pan-Americano agora também, para Pan-Americano de Lima. Participação em qualificatória para o Mundial. Infelizmente a seleção ainda não conseguiu jogar um Mundial. E aqui no Brasil, Copa Caixa, os campeonatos que tem abertos e alguns prêmios individuais também. No Brasil, e já ganhei fora do Brasil também. Então foi bastante coisa ao longo desses 9 anos, quase 10. Lucas. Bem, eu sofri um acidente em 2009, um acidente de mergulho em Ponta Negra, Rio Grande do Norte. Eu fui furar uma onda, bati a cabeça num banco de areia e quebrei o pescoço, né? Fraturei a 5ª vértebra cervical e fiquei tetraplégico. Não tinha movimento nenhum, nem sensibilidade do pescoço para baixo. Com o passar do tempo, eu fui recuperando poucos movimentos, né, e sensibilidade. E a partir disso, lá no SARA, na minha reabilitação, fui conhecendo outras modalidades e desde então comecei a competir em algumas delas, mas só que teve uma hora que eu tive que optar por uma porque os campeonatos estavam cruzando, questão de treinamento também, e eu optei pelo rugby porque o rugby era um esporte mais dinâmico, né? Eu acho que quebra um pouco mais o estereótipo que as pessoas têm, né? E mexeu bastante comigo, então comecei a praticar rugby. Eu tive algumas conquistas no tênis de mesa, né? Mas foi no rugby que eu sempre me dediquei, então participei só não participei do primeiro campeonato brasileiro, que foi em 2008, né? Do restante eu participei de todos os campeonatos brasileiros,
Fui convocado em 2011 e desde então eu represento a seleção em vários campeonatos internacionais. Participei do Campeonato Pan-Americano de Toronto em 2015, participei da Paralimpíada de 2016. O rugby, ele me trouxe muitas lembranças da época que eu andava. José Gino. Como eu fiz muita escolinha de futebol e gostava muito de esportes coletivos e esportes com bola, ele me trouxe muito essa lembrança que eu tinha perdido ao longo do tempo da minha lesão, né? Me lesionei em 2010 e fui conhecer o rugby em 2000. Me lesionei em 2002, fui conhecer o rugby em 2010, então ele me trouxe bastante essa lembrança que eu tinha. E aí eu vi que era um esporte que trazia adrenalina, que ia ter muito esforço físico que eu ainda não tinha encontrado e eu acho que o que me apaixonou mesmo foi essa adrenalina, batida de cadeira e o esporte ser coletivo e quebrar bastante paradigma da pessoa com deficiência, né? Que as pessoas pensam que esporte para pessoa com deficiência é chato de assistir, não tem emoção, não tem nada, e aí o rugby ele quebra bastante isso. Então foi uma coisa que me apaixonou e fez eu estar nele até hoje, né? Foi amor à primeira vista. Eu me senti como eu voltasse a andar, como eu estivesse jogando futebol. José Santos. Porque quando eu era molequinho, todo moleque gosta de jogar bola, né? Futebol, aí foi a mesma coisa de eu estar correndo, andando, jogando futebol, e gostei muito. Aí tô aqui até hoje. Hoje eu sou muito feliz. Muito feliz, né? O rugby, ela muda a vida completamente para melhor. Bem, na questão de esporte, Lucas. uma das maiores dificuldades é viver de esporte, né? Eu amo o que eu faço, gosto muito do rugby, mas é bem difícil você largar tudo que você tem para fazer para viver de esporte, né? Questão de patrocínio, questão de bolsa, como eu disse, é intermitente, depende do resultado, sabe? Então, eu acho que essa é uma das... não tem muito reconhecimento também, né? Então, eu acho que uma das maiores dificuldades é essa. Esse retorno financeiro, para a gente conseguir uma dedicação exclusiva para o esporte. Então, daí você acaba tendo que se dedicar a outras áreas para sobreviver, né? E assim você ter recursos para conseguir se dedicar, porque precisa fazer investimento, uma cadeira de rugby é muito cara. Aqui no Brasil, uma cadeira de rugby está custando uns 8, 9 mil reais, né? E uma cadeira importada começa ali em 5 mil dólares, né? Então é um esporte bem caro, assim. E se você não tiver um apoio, uma estrutura, uma parceria, é difícil você conseguir investir na modalidade. Uma das dificuldades pós-lesão é a própria acessibilidade mesmo, né? Eu acho que isso é uma das principais questões, porque eu gostaria de frequentar vários lugares que eu não consigo hoje, né? Justamente por falta de acessibilidade. Nessas viagens com a seleção, a gente acaba conhecendo vários países, né? E alguns que realmente se preocupam na questão de acessibilidade. E então proporciona muita autonomia e independência para a pessoa com deficiência. Daí quando eu volto para o Brasil eu sinto todo esse baque, assim, né? Então eu acho que a maior dificuldade que eu tenho na vida assim, pela lesão, é a questão da acessibilidade. Bruna. Então, e de você tirar a pessoa de casa, que ela vê a sua limitação, como foi o seu acidente, porque o meu foi uma coisa bem fora da curva, né? É uma coisa muito diferente. Então, você vai no rugby, você pergunta para eles, a maioria que é tetraplégico foi acidente de carro, ou foi mergulho em águas rasas. Então, quando a pessoa vê a limitação da outra, o motivo que eu estou na cadeira de rodas, e mesmo assim ela não está em casa, não parou a vida,
Ela fala, por que eu tô em casa? Por que eu não... Para! Vou sair também, vou me mostrar, vou me cuidar e vou viver minha vida. Com certeza, sem dúvidas nenhuma, crescer como atleta, né? Crescer como Ronins, levar o Ronins comigo, porque eu tenho muita gratidão a todos eles, a equipe. Cada um tem a sua partezinha aqui dentro do meu coração. A gente é muito família, a gente se entende, a gente tem uma união não só dentro de quadra, mas fora dela também. Então, e com certeza, o objetivo maior é a seleção brasileira. Mas o sonho é... todo atleta sonha em chegar a uma seleção, né? Competir, chegar a uma seleção, conquistar José Santos. Um campeonato grandioso assim, jogar bem, ser reconhecido. Isso para mim é um grande objetivo. Antes eu tinha o sonho de jogar uma Paralimpíada, pensando em esporte, né? Hoje, acho que o meu maior sonho é ver uma modalidade bem consolidada aqui no Brasil, forte, com apoio, sendo profissional, porque hoje ela ainda é muito amadora. José Higino. E ela bem desenvolvida, assim, acho que um sonho é ter o rugby bem consolidado no Brasil. Bruna. Com certeza eu me vejo formada, né? Que eu quero começar a faculdade, independente. É importante, isso é muito importante, a galera entender que o esporte não prejudica os estudos. Você pode estudar, se formar e ser uma atleta de ponta. Isso não influencia em nada. Então eu me vejo daqui a alguns anos formada, trabalhando, me dedicando cada vez mais ao rugby, que é a minha paixão. Mostrar com treinamento, com bons jogos, com bons resultados, às vezes o resultado nem interessa tanto, mas com bom desempenho, né? Acho que é com exemplo que a gente faz, com exemplo fazendo ou na ação que a gente faz. José Higino. Que a gente mostra que é possível, né? Então, mais do que falar ou fazer qualquer coisa é fazendo mesmo. Olha, o que eu indico assim, você procure na sua cidade assim, algum esporte. José Santos. Não é todos os esportes que você vai se adaptar. Procure um que você se adapta, que com certeza vai mudar a sua vida totalmente e para melhor. José Higino. Procure alguma modalidade esportiva, qualquer coisa, porque existe esporte para todo tipo de deficiência. Nem que não vá para competir em alto rendimento, mas vai conhecer, vai ter experiência com pessoas com deficiência parecida com a sua, que você vai ver que a deficiência nada mais é do que uma característica, que dá para fazer muita coisa, ou quase tudo, ou tudo do que a gente imagina, mas de formas diferentes, né? Às vezes uns precisam de mais ajuda, outros precisam de menos, mas tudo é possível. O impossível para mim é tipo você José Santos. não conseguir fazer alguma coisa, né? Mas se você tentar, você ir atrás, você consegue. O impossível torna possível se você for atrás. O impossível é aquele que você não acredita, né? Mas eu não... José Higino. Essa palavra não é muito presente na minha vida. Não sei dizer. Deus, ele não permite nada à toa, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Bruna. Então, se eu estou na cadeira hoje, é porque tinha um porquê. Eu tinha que estar na cadeira hoje, eu tinha que levar a minha aceitação, porque eu me aceitei muito bem na cadeira, nunca questionei, nunca fiquei revoltada. Ai, meu Deus, por que eu? Mas por que não eu? Por que ele pode estar na cadeira e eu não posso? Então, quando a gente se aceita, quando a gente entende, o rio flui melhor. Direção e roteiro. Kellen Casara. Trilha sonora original. Rock Estrela.
Roteiro. Carol Barão. Produção executiva. Virgílio Alencar Roque Estrela. Direção de fotografia. William Pacini. Segunda unidade de fotografia e som direto. Haroldo Sanches. Assistência de câmera e logger. Renato Marcondes. Coordenação de produção. Rodrigo Celestino Rocha, Maria Tovar. Edição. Levi Alvarez. Som direto. Iva Barreto. Assistência de produção e estilo. Raíssa Teles. Assistência de direção. Du Oliveira. Realização. TV UFG, Fundação RTVE, UFG, Secretaria Especial do Esporte e Governo Federal. Apoio cultural. Open Senses, Comitê Paralímpico Brasileiro. Coprodução. About Produções.